revisar aquele dia. A hipertensão portal, como a gente já sabe, o nome já diz, né? A gente vai ter um aumento da pressão, né? Na circulação pública. E essa circulação pública? Vamos lá. Nosso fígado, ele é dividido em lobos, né? Que são os grandes pedaços. E esses lobos são divididos em lóbulos, que são pedacinhos pequenininhos que vão constituir esses lobos. Então vamos pensar o seguinte: esses lóbulos, eles são constituídos por estruturas praticamente hexagonais, e elas vão se unindo e formando os lobos. Em cada quininha dessa aqui, encontro desses lóbulos, a gente vai ter uma tríade portal. Essa tríade portal, ela é constituída por uma artéria hepática, que é quem vai irrigar essa tríade, por uma veia porta e por um ducto biliar. E como é que isso aqui funciona? É o seguinte, vamos fazer como se a gente estivesse ampliando isso aqui. A gente vai ter aqui uma espécie de caminhozinhos. Aí, nesses caminhozinhos, a gente vai, o sangue chegou por aqui, né? E aí, lembrando que no fígado, diferente dos outros órgãos, a principal circulação, ela é venosa e não arterial. Porque ele vai estar meio que, não vou dizer filtrando, que isso é mais usado para rim, mas assim, vai estar limpando e fazendo a função dele através desse sangue que chega aqui. Então, a gente vai ter umas célulazinhas. Essa veia porta, ela é formada pela junção da veia esplênica e da veia mesentérica superior. E aí o que acontece? Quando esse sangue ele chega, ele vai entrar nesses lóbulos e ele vai passar por aqui. Aqui são as células chamadas células de campo. Mas por quê? Porque isso aqui, a maioria desse sangue, ele vem do intestino. Então ele pode ter bactéria e tal. Então essas células de campo são células de defesa. Enfim, esse sangue passando aqui para dentro desses espaços, que a gente vai chamar de sinusoides, nessa região ele vai ser, vamos dizer assim, direcionado para cumprir o papel dele. Qual é? É pegar esse sangue para produzir albumina, para poder pegar a bile que chega aqui na forma não conjugada e ser liberada para o ducto bilífero na forma conjugada para poder ser excretada. E é isso. Então ele vai seguir aqui, ó, da veia porta, como eu falei, é formada da esplênica com a mesentérica superior. Importante lembrar disso, eu acho que faz parte da parte de anatomia que ele pode cobrar. Dessa veia porta, ela vem aqui para esse meiozinho, que é a veia central. E essas veias centrais de cada lóbulo vão se juntar e elas vão acabar confluindo, indo para uma veia hepática. E essa veia hepática vai para a veia cava. Esse é o percurso do sangue, tá certo? Vixe, ficou uma confusão, vamos voltar lá. Esse sangue que ele chega aqui no fígado, ele vai passar por essa metabolização para sair, para ir para o coração, né? E é que a gente vai ter a veia cavazinha. Então, ele chegou pela junção da veia esplênica, né, e pela veia mesentérica superior, se juntou formando a veia porta. Na veia porta veio para os sinusoides, nos espaçozinhos, caiu na veiazinha central. Da veia central foi para a veia hepática e da hepática seguiu para a veia cava, fazendo esse sistema, que é um sistema fechado, né? E aí, Silvia, quando eu falo de hipertensão portal, o que é que eu estou falando? Porque até agora a gente está falando do normal.
O que seria essa hipertensão portal? Quando esse sangue chega aqui, lembra que eu falei que o sangue ele vai cair aqui dentro dos sinusoides. Quando o paciente ele tem cirrose, esse espaço ele vai ficar assim, ó, fibrosado, preenchido. E aí, quando esse sangue chegar aqui, o sangue chegou, ele não vai conseguir passar. Ele vai ficar, vamos dizer assim, preso, vai estar engarrafado, porque aqui vai estar, o espaço onde ele ocuparia, não tem espaço para ele ir. Então, isso aqui acaba gerando um aumento da pressão aqui antes dele entrar no fígado, né? Então, na veia porta, que é a parte de entrada, a gente vai ter o aumento dessa pressão. Com o aumento dessa pressão, o que é que acontece? Se eu tenho aqui muito sangue chegando, né? Tá aqui a pressão aumentada, e eu não estou conseguindo passar o líquido do sangue plasma, né? Ele começa a extravasar, ele começa a transudar. Por isso que o nome é transudato. O transudato vai ser o que vai gerar a nossa ascite. A nossa não, né? A do paciente cirrótico. Então, vamos lá, vamos devagarzinho, porque a gente já está um pouquinho mais na frente. Mas assim, a fisiopatologia da ascite é essa aqui, da hipertensão portal. Quando a gente fala de um paciente cirrótico, existem várias causas para poder essa hipertensão acontecer. Em geral, a principal, né, seria do paciente cirrótico. Lembrando que a principal causa de cirrose é a obesidade, não é álcool, tá? Então, isso é uma coisa importante de saber também, que geralmente é muito cobrado em prova. E vamos andar mais um pouquinho. Vamos para a definição de hipertensão portal. É o aumento da pressão na veia porta por algum motivo. Alguma patologia gerou aumento dessa pressão. E como é que eu sei se essa pressão aumentou? A minha pressão normal nessa região é de 5, na verdade, a diferença de pressão. Deixa eu explicar. Lembra que a gente falou que a gente tinha aqui a veia porta, aqui no início, e a gente tinha a veia hepática lá na saída. Então, esse ΔP, ela é a diferença de pressão entre a veia porta e a veia hepática. Por que eu preciso dessa diferença de pressão? Porque eu preciso que aqui minha pressão seja menor um pouquinho do que a daqui de baixo, para poder esse fluxo ser um fluxo ascendente, não é isso? Então, porque se fosse igual, ele não ia ter como passar. Então, eu tenho que ter uma pressão um pouquinho diminuída lá, para que esse fluxo continue subindo, ascendente, né? Então, essa diferença de pressão, ela é normal até 5 milímetros de mercúrio. Quando eu tenho uma pressão maior do que 5 milímetros de mercúrio, eu já percebo que a minha pressão portal, ela já está aumentada. Então, aí, se eu tiver ela a partir de 10, eu já vou provavelmente perceber alterações clínicas. Então, provavelmente, com a pressão a partir de 10, eu já vou ter presença de varizes esofágicas. E se eu tiver ela maior do que 12, eu já vou ter um alto risco de sangramento. E se eu tiver maior do que 20, eu já vou ter um risco altíssimo de sangramento. Provavelmente aqui eu já vou ter um sangramento abundante. Deixa eu só corrigir um negocinho que eu falei aqui. Eu falei que é a diferença entre a veia porta e a hepática, que não é hepática, aí é a veia cava, tá? É a veia porta e a veia cava, perdão. E aí, quando eu tenho o aumento dessa diferença de pressão, e o aumento disso, o que é que vai acontecer? Esse sangue que ele estava vindo, né, aqui para o fígado, ele começa a ser desviado, porque eu estou tendo uma pressão tão grande aqui, que o normal seria assim, já está em 10, que esse sangue ele começa a ser desviado para a circulação sistêmica. E aí, a gente começa a ter a presença
para que o sangue não passe aqui no fígado, né? Ele vai ser classificado de acordo com a localização. Se ele foi aqui, ó, antes de entrar no fígado, eu vou chamar de pré-hepática. Se for aqui dentro do fígado, eu vou chamar de intra-hepática, mas que quer participar da... E se for depois que saiu do fígado, eu vou chamar de pós-hepática. Só que aqui dentro do fígado, lembra que a gente disse que a gente tinha ainda um caminhozinho. Então eu posso dizer que a meta dele era chegar no sinusoide. Então eu posso dizer que na intrahepática eu ainda tenho uma classificação de ser pré-sinusoidal, ou seja, sinusoidal, antes de entrar no sinusoide, sinusoidal, que é na região do sinusoide, ou pós-sinusoidal. Aí pensa comigo, se eu pensar na principal causa, que seria a cirrose eu falei que ela ocorre aonde? No sinusoide. A gente tem uma fibrose do sinusoide. Então aqui eu vou ter uma causa, por exemplo, a cirrose, eu vou dizer que ela é que o acometimento dela é intrahepático sinusoidal, né? Quando eu falo de causa pré-sinusoidal, eu tenho como exemplo a esquistossomose, que é comum, né, aqui na nossa região. Por quê? Porque ele vai ficar aqui antes do sinusoidezinho, ele vai, o esquistossoma ele vai fazer com que ocorra um impedimento da passagem desse fluxo sanguíneo, que provavelmente depois vai acabar virando uma cirrose, assim, uma fibrose que gere também problemas sinusoidais. Mas assim, a esquistossomose inicialmente ela é um problema pré-sinusoidal. E pós-sinusoidal a gente pode pensar em trombose da veia hepática, por exemplo, que é, lembra que eu falei que ela vai dar, o sangue ele chega aqui pela veia porta, aí ele vai passar para a veia central, da veia central ele vai para a veia hepática e da veia hepática ele vai para a cava. Então essa veia hepática ela é depois dessa veia central, então ele é pós-sinusoidal. E aí quando o paciente chega para a gente na anamnese, o que a gente vai perceber? Que é um paciente retilista, ou é um paciente que tem alguns comportamentos sexuais que predispõem a ele a doenças como hepatites, que passaram por transfusão de sangue, ou fazem uso de drogas injetáveis, ou já tiveram contato, né, com a esquistossomose, já tem um histórico aí de esquistossomose. E aí tem manifestações clínicas que elas vão ter sintomas, né, ou que vão ter sinais também, como a ginecomastia, a CID, e tem outros que não vão se mostrar, que vão ter sua gravidade também, mas não aparecem ainda nas manifestações clínicas aparentes. Então, como complicação primária, normalmente o paciente ele vai ter o quê? A CIT, né? Geralmente vai começar a ser visto, que é aquele abdômen globoso, né? E aí a gente vai fazer os testes semiológicos para poder diagnosticar a CIT. Lembrando que para poder diagnosticar no exame físico, ela precisa ter uma quantidade maior do que 1,5 litro. Antes disso, provavelmente você só vai conseguir diagnosticar na ultrassom. Edemas e membros inferiores, eles vão começar a aparecer por quê? Porque lembra que a função do fígado, as 3 principais funções do fígado é produção de albumina, né? A produção de INR e excreção da bile. Então, se eu não tenho a albumina, que é uma das nossas principais proteínas, dentro do vaso, a albumina ela é responsável pela produção oncótica. O que é isso?
dentro do vaso, o sangue ele vai estar fazendo pressão nas paredes. E para que esse sangue não vaze, eu preciso ter uma pressão contrária, que não tenha esse sangue dentro do vaso. O nome dessa pressão é chamada pressão oncótica. E quem é responsável pela manutenção dessa pressão oncótica é a albumina, que é uma das principais proteínas do nosso organismo. Se eu tenho nos meus vasos lá, né, nas minhas pernas, nos inferiores, vasos que não conseguem manter o líquido dentro do vaso sanguíneo, o que é que vai acontecer? Esse líquido vai extravasar, gerando esses edemas de membros inferiores. Pode ocorrer também a peritonite bacteriana espontânea. O que é isso? É quando o líquido acídico ele está lá no abdômen, né? Tá lá o buchão, o líquido está aqui, e aqui dentro do intestino eu tenho as minhas bactérias. Só que isso aqui é como se ele tivesse mais esticadinho por conta da presença do líquido. Então acaba tendo uma fragilidade desse vaso e acaba bactérias que eram para estar dentro do intestino indo espontaneamente para dentro do líquido acídico, gerando infecção. Então é por isso que o nome é peritonite bacteriana espontânea, porque ele vai de forma espontânea mesmo. Além disso, o paciente pode apresentar varizes gastroesofágicas que ocorrem justamente por conta da hipertensão portal, né? Então vai ter um aumento dessa pressão nos vasos. E a varize, se um paciente ele tem a CIT, eu preciso procurar logo de cara, fazer uma endoscopia digestiva alta para ver se ele tem varize. Porque se ele nunca sangrou, ele tem muita chance de sangrar. Então, eu preciso fazer tratamento para evitar esse sangramento, porque a hemorragia digestiva alta ela tem uma mortalidade de cerca de 50%. O fígado ele está aqui, né, tipo, pertinho do baço. E quando eu tenho uma interrupção desse fluxo sanguíneo indo para o fígado, lembra que a veia porta ela é formada pela junção da veia esplênica, que é a veia que vem do baço, com a mesentérica superior. Se eu tenho essa junção e se eu tenho um impedimento aqui do fluxo sanguíneo, acaba refluindo aqui, ó, pro fígado, pro baço, porque esse sangue também não consegue vir. Então ele começa a se acumulando aqui, gerando uma esplenomegalia, né, um aumento desse vaso. Esse paciente ele também pode apresentar uma encefalopatia hepática. Por quê? Porque a encefalopatia hepática ela é resultante do acúmulo de substâncias tóxicas como a amônia, por exemplo. E a amônia ela é metabolizada no fígado para se transformar em ureia para poder ser excretada. Ela vai virar amônia para poder se transformar em ureia para poder ser excretada. Então, como o fígado não está cumprindo a sua função, você começa a ter uma insuficiência hepática, né, porque ele vai estar fibrosado. Então, a gente pode ter a presença de encefalopatia hepática, que é algo muito grave que precisa ser combatido, evitado e tratado. E a circulação colateral é aquela fuga, vamos dizer assim. Se eu tenho aqui, se esse fluxo está ruim, o meu corpo começa a utilizar da circulação sistêmica próxima, e aí essa circulação, ela, que era mais escondida, ela começa a aparecer, a ficar evidenciada dando um aspecto de cabeça de medusa. Além disso, a gente falou também, ó, que uma das funções do fígado era eliminar a bile, né? Então, se eu não tenho eliminação da bile, a bile não conjugada, ela fica acumulada no organismo, ela acaba sendo hidrossolúvel, circulando livremente pelo corpo, e nessa circulação ela acaba se depositando em regiões como a esclera, né, e a pele também, então vai ficar com esse aspecto amarelado. Tem a ginecomastia, que é o aumento das mamas, o baqueteamento digital, que pode ser sinal não é exclusivo da hipertensão portal, mas pode chamar a atenção para a gente da hipertensão portal. Eritema palmar, né, que é essa mão avermelhada, e a ascite, que normalmente ocorre, lembra que a gente falou, quando o paciente tem aí o aumento daquela pressão portal, né, que não é hipertensão portal.
como é que vai ser feito esse diagnóstico, né? Eu vou ter a clínica do meu paciente associada aos exames laboratoriais, né? Eu vou pedir albumina, IMR, bilirrubina, para avaliar como é que está a função do fígado. E exames de imagem, né? Como ultrassom, tomografia do abdômen, que vão me permitir ver a presença do líquido acítico ou não. Quando a gente fala de método invasivo, vai ser para poder medir aquela pressão, a diferença de pressão entre a veia porta e a veia cava inferior. E os métodos não invasivos, como eu já falei, né? Ultrassom, tomografia. E aí, na clínica, no exame físico, a gente pode observar, né, a presença de ascite, de esplenomegalia, que eu já expliquei porque o fígado aumenta, a encefalopatia por conta do acúmulo de amônia, e as varizes esofagogásticas também por conta do aumento dessa pressão. Aí aqui, essa suprahepatografia justamente que vai fazer a medição direta da diferença foi ótimo, diferença do gradiente, né, de sanguíneo da veia hepática para a veia porta, veia cava, né, ultrassom para foi o fluxo, a endoscopia vai ser sempre solicitada quando faz o diagnóstico de hipertensão, porque nem pode dizer, tem hipertensão portal, eu tenho que ver se tem varize, porque tem risco de sangramento, se tiver risco de sangramento, eu vou ter que começar o tratamento para as varizes, que no caso, se já sangrou, ou se não sangrou, eu vou ter procedimentos diferentes, a gente vai ver um pouco mais para frente, eu não vou falar para não sair misturando mais tudo. Como eu falei, exame para avaliar laboratorial, albumina, bilirrubina e IME, que são justamente responsáveis para examinar a função hepática. Algumas pessoas confundem para ver lesão hepática, seria TGO e TGP, ou ALT e AST, né? Mas função é albumina, bilirrubina e IME. No tratamento, a gente vai tratar a causa base, que no caso, se eu estiver falando de uma ascite por conta de, ou uma hipertensão, uma cirrose por conta da obesidade, que tem que buscar tratar a obesidade. Se for por conta da hepatite, vou tratar a hepatite. Então, se eu preciso fazer tratamento da causa base e evitar possíveis complicações. Como eu falei, se o paciente já tiver varizes esofágicas, então eu vou tratar para prevenir que ocorra sangramento, porque a hemorragia digestiva alta tem cerca de 50% de óbito. Então, o paciente chegou para mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou, vou estabilizar clinicamente, se for necessário, intubação, reposição pulmonar, enfim. O antibiótico eu vou precisar utilizar para prevenir a peritonite bacteriana espontânea. A terlipressina, ele é um beta-bloqueador que vai diminuir a minha frequência cardíaca para poder evitar ao máximo o sangramento pelas varizes esofágicas. Então, quem tem varize esofágica vai precisar fazer o beta-bloque se nunca tiver sangrado. E se já tiver sangrado, vai fazer o beta-bloque mais a ligadura elástica. Se ele nunca tiver sangrado, ele vai fazer um ou outro. Ou faz a ligadura, ou faz o beta-bloque. Se ele já tiver sangrado, ele faz os dois. Na falha disso, a gente vai pensar em fazer TIPS. O que são TIPS? É como se fosse uma ponte entre a veia porta e a veia cava inferior, meio que pulando o fígado. Na verdade, ele vai desviar um pedaço, né, desse fluxo para poder evitar essa pressão tão grande e assim também reduzir o risco de sangramento. Lembrando que esse tipo normalmente ele é feito quando o paciente está numa situação aguda, certo? Numa situação aguda a gente tem a indicação de fazer o tipo. Tendo a recorrência, né, uma refratariedade do tratamento pela ligadura. Então vamos lá, se o paciente tem varize esofágica, tem uma pressão lá maior do que 10, querendo que a gente disse que tem risco de sangramento quando é maior que 10. Então a gente vai realizar, né, a endoscopia, vai fazer beta-bloqueador não seletivo ou ligadura endoscópica, um ou outro, se o paciente nunca teve sangramento, certo? Se isso aqui falhar, aí o paciente teve sangramento, aí a gente vai ter que ir fazer o TIPS, que é o desvio do sangue por excesso da veia porta para a veia hepática, né? Vai meio que pular o fígado. E vou fazer sempre o antibiótico empírico
para evitar a peritonite bacteriana espontânea. No caso, se o paciente tem ascite e tem uma pressão maior do que 12, ou seja, tem um alto risco de sangramento, aí a gente vai avaliar de acordo com a gravidade de como está a situação hepática do paciente. E como ele está respondendo às outras terapias, né? Como é que ele está respondendo ao uso do beta-bloque. Então, aí a gente vai precisar, no caso da ascite, fazer uma restrição alimentar de sódio para esses pacientes. Se o paciente tiver com sódio também menor que 132, se eu não me engano, você vai precisar diminuir a ingesta hídrica. Por quê? Porque o sódio está diluído, vamos dizer assim, que de mentira, que ele está baixo, mas ele está baixo porque a gente está tendo tanta água acumulada ali que ele acaba ficando teoricamente baixo. Eu vou ter que diminuir essa ingesta hídrica do paciente, fazer paracenteses de alívio, lembrando que se eu fizer uma paracentese de alívio, que eu tire mais do que 5 litros, eu vou precisar fazer reposição de albumina. Essa reposição de albumina é de 6 a 8 miligramas para cada litro retirado. E se eu estiver falando das complicações, que o paciente já tem complicação, o que é essa síndrome hepatorrenal? É justamente quando essas alterações estão já influenciando no rim. E aí eu preciso fazer a paracentese de alívio para poder aliviar o sistema renal desse paciente. E aí, se eu tirar mais do que 5 litros, né, eu vou precisar repor de 6 a 8 gramas por litro retirado. Eu acho que eu tinha falado miligrama anterior, mas é grama mesmo. Aí, essa síndrome hepatorrenal é assim que eu vou realizar esse tratamento. Eu vou usar drogas vasoconstrictoras também, né, porque quando esse vaso está muito dilatado, a gente tem uma passagem de um fluxo de líquido tipo maior e acaba extravasando mais também quando chega no abdômen. A síndrome hepatopulmonar é quando eu tenho, por conta da quantidade do óxido nítrico, ele causa uma vasodilatação nos capilares do fígado, pulmão, quase que não sai. Como ele causa essa vasodilatação aqui dentro dos pulmões, é como se ficasse muito grossa os capilares. E aí esse sangue passa e não é oxigenado corretamente. Então isso vai gerar uma hipóxia para o meu paciente. Aí o que é que eu preciso fazer como tratamento? Oferecer oxigênio suplementar. Alguns pacientes, eles nem vão precisar fazer oxigênio suplementar para o resto da vida. E na caso da encefalopatia hepática, como a gente já falou, é acúmulo de amônia e ela precisa ser excretada. Como é que eu vou fazer esse tratamento? Dando lactulose. E a minha lactulose, eu preciso ter uma meta de evacuação diária de 2 a 3 evacuações diárias, que ajuda a excretar essas substâncias tóxicas. E fazer também uma restrição proteica do paciente para corrigir toda a constipação. Tem alguns antibióticos também que eliminam algumas bactérias que ficam no intestino, que acabam produzindo a amônia. E aí também ajudam nesse tratamento da encefalopatia hepática. Mas normalmente isso só ocorre quando a gente está tendo falha do tratamento com a lactulose. Diferente do TIP, que é quando a gente precisa de um procedimento cirúrgico para um paciente numa situação aguda, a gente também tem essa cirurgia de Warren, que ela é para um paciente que está estável, mas que tem um grande risco de recorrência. Então, para prevenir esse sangramento, né, para prevenir essa ascite refratária que acaba sempre voltando, a gente faz um desvio da veia esplênica para a veia renal, entendeu? Lembra que é a veia esplênica que vai trazer esse sangue para cá para juntar para fazer a veia porta. Então, em vez de deixar ele vindo da veia esplênica, a gente faz o desvio para a veia renal para tentar desafogar essa circulação nessa região. Isso normalmente é uma situação onde o paciente está
estável, é uma coisa eletiva, diferente do TIPS, que é no paciente agudo. Vamos lá, mais um pouquinho. A ascite, o que é que acontece? Eu já expliquei um pouquinho lá no início. Vamos ver aqui a distribuição. A gente tem uma membrana serosa chamada peritônio. Esse peritônio ele tem duas camadas. Uma camada que está lá em contato com os órgãos, que a gente vai chamar de camada visceral, peritônio visceral. E uma camada que está aqui em contato com a parede abdominal, que a gente vai chamar de peritônio parietal. Entre essas duas camadas existe aqui um espaço. Esse espaço é a cavidade peritoneal. E é nesse espaço que se acumula o líquido acítico, de forma patológica. E existem várias causas para a existência da ascite, né? A principal causa é a hipertensão portal, mas também pode vir por conta de neoplasia, de tuberculose peritoneal, por insuficiência cardíaca. E por que ocorre o extravasamento desse líquido? Vamos lá tentar entender basicamente a fisiopatologia dessa situação. Dizem hoje que existem três grandes marcos no cirrótico, só que hoje em dia a mais aceita é a da vasodilatação, a da overflow, que é do superfluxo. Ela é meio que relacionada à da vasodilatação e a underflow hoje ela não é tão aceita. E a ascite, ela ocorre pelo seguinte: o que acontece? Vamos lá para o meu desenho maravilhoso, que eu sei que vocês gostam, só que não. Né? Eu tenho aqui o meu fluxo sanguíneo, certo? Meu fluxo sanguíneo está chegando e eu tenho aqui uma hipertensão portal. Aí lembra que eu falei que vai estar tão congestionado que esse líquido vai acabar aqui, ó, caindo na cavidade abdominal, fazendo a ascite, né? E aí, se esse líquido, esse sangue continua passando para o fígado e vai fazer o percurso dele lá, né? Coração, rins, o que é que acontece? Esse fluxo, esse sangue, ele vai passar para cá com menos água, concorda comigo? Porque se caiu líquido aqui, então o restante vai passar para cá com menos água. Quando ele chega aqui no rim, o que é que o rim entende? O rim entende, oxe, esse fluxo está diminuído. E eu preciso manter o controle da quantidade desse fluxo. Então, no rim, existe a renina, que ela vai fazer o seguinte: a renina, existe um sistema, né, chamado sistema renina, angiotensina, aldosterona. A renina, ela vai perceber que eu estou com pouco líquido. Então, ela vai pegar, vai ativar a angiotensina. O que é a angiotensina? A angiotensina, ela vai fazer uma vasoconstricção nos vasos, vai deixar mais apertadinha para manter a pressão, né? E ela vai ativar a aldosterona, que vai fazer um aumento da reabsorção de água e aumento de reabsorção de sódio, para poder manter essa pressão, essa quantidade de líquido dentro do vaso. Só que aí, isso aqui é um sistema fechado. E aí esse sangue ele vai passar aqui do rim e ele vai voltar aqui para a região do fígado também, de novo, né? Quando ele chega aqui, o que é que vai acontecer? Se tem água sobrando, vai fazer o quê? Extravasar mais. E aí ele volta para cá, isso aqui é ativado novamente e tome a reter líquido e esse líquido vai acabar se acumulando na minha cavidade peritoneal, formando a ascite. E é assim que acontece o acúmulo da ascite com a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E esse é a teoria, na verdade, da vasodilatação, certo? A vasodilatação, ela acredita que ocorre dessa forma. Enquanto o overflow, ele acredita que o problema começou aqui, começou nos rins, que o rim começou a reter
água e sódio, e por conta disso vai ativar o restante. Mas hoje a teoria mais aceita é a da vasodilatação. E aí, para poder entender esse paciente acítico, a gente vai avaliar as queixas dele, vai interrogar os fatores de risco para doença hepática, que seria obesidade, etilismo, esquistossomose, possível hepatite, né? Vai avaliar quais as doenças que poderiam ter gerado essa ascite, neoplasias, tuberculose. E aí, nesse exame físico, a gente tem alguns sinais semiológicos, né? A gente tem o exame físico com o semicírculo de Skoda. Na verdade, o mais aceito hoje é a maciçez móvel. O que é a maciçez móvel? Eu vou fazer percussão no abdômen do meu paciente. E aqui no centro, eu vou encontrar um som timpânico. E aqui do lado, eu vou encontrar um som maciço. Esse aqui é o semicírculo de Skoda. O que é a maciçez móvel? É como se fosse essa mesma coisa, só que aí eu vou mudar o decúbito do meu paciente. Eu vou mandar ele ficar de lado, por exemplo. E aí, se ele ficar de lado, teoricamente o líquido desceu. Se ele desceu, a parte de cima vai estar timpânica e a parte de baixo vai estar maciça. Então, isso seria a maciçez móvel. Se o paciente tiver em decúbito dorsal, vai ser o semicírculo de Skoda, porque o líquido vai descer para os flancos, né? E aí no meio eu vou estar timpânico e nos flancos vai estar maciça. E tem também o piparote, onde eu vou dar uma percussão. O paciente em decúbito dorsal, eu vou dar uma percussão de um dos lados, um dos flancos, e vou com a minha outra mão sentir o fluxo, né, desse líquido. Mas isso só acontece quando o paciente tem um grande volume. O mais fiel desses é o da maciçez móvel e geralmente, se tiver pouco volume e acítico, a gente nem vai conseguir perceber nesses exames, só na ultrassom mesmo. Você só vai conseguir perceber se tiver acima de 1,5 litro. Em relação aos exames, existe uma classificação dessa ascite. O paciente vai ser considerado estágio 1 se ele tiver menos do que 1,5 litro. Se ele tiver entre 1,5 litro e 5 litros, ele vai ter o estágio 2. Se ele tiver mais do que 5 litros, ele vai ter o estágio 3. Lembrando que o estágio 1, como ele é menos de 1,5 litro, ele não vai ser percebido no exame físico, só na ultrassonografia. O 2 eu vou considerar que é uma ascite moderada e ele pode ser detectado no exame físico. E a 3 é uma ascite tão grande que tem uma distensão abdominal bem grande, muitas vezes você vai perceber aí pelo trato piparote, né? Vai ver a presença dessa ascite. E aí, para o tratamento do meu paciente, o que é que eu vou fazer? Meu plano terapêutico, eu vou precisar fazer uma dieta hipossódica, né? Eu vou diminuir a quantidade de ingestão de sódio para cerca de 2 gramas por dia, que no caso vai referir de 4 a 6 gramas do sal de cozinha, né? A restrição hídrica, se o paciente tiver um sódio entre 120 e 125, menor do que isso, porque lembra que eu disse o sódio não está baixo, na verdade ele está diluído na quantidade de líquido, então eu vou ter que diminuir a ingesta hídrica. E com esse tratamento, o que é que eu espero? Eu espero que se o paciente ele não tem edema, que ele perca pelo menos meio quilo por dia, e se for um paciente que está com edema, que ele perca pelo menos 1 quilo por dia. Essa é a minha meta terapêutica para esse plano. Além disso, eu vou fazer uso, dos diuréticos e posso fazer também paracentese de alívio. Lembrando que se eu fizer uma paracentese de alívio e tirar mais do que 5 litros, eu preciso fazer reposição de albumina. E aí eu preciso repor de 6 a 8 gramas de albumina para cada líquido, para cada litro tirado. Se um paciente ele precisar fazer mais do que 3 paracenteses por mês, ou seja, ele está tendo uma ascite refratária, eu tenho que pensar em fazer um KIP, que é justamente aquele desvio, um shunt, que vai desviar do fígado, vai meio que pular o fígado, vamos dizer assim. Que na verdade é desviar uma parte do fluxo da veia porta para a veia cava inferior. E se houver necessidade de plano terapêutico cirúrgico, aí eu vou fazer essa derivação, porto-sistêmica. E o tratamento definitivo realmente seria o transplante. É isso, foi longo. Chegamos por aqui. Espero ter ajudado um pouquinho. Até a próxima.